Use isto na sua aula da Escola Bíblica Dominical amanhã e prenda a atenção dos seus alunos. A paz do Senhor a todos, eu sou Josué Rodrigues e é um prazer muito grande estar com você aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical. Hoje iremos iniciar mais um trimestre abençoado, onde iremos trabalhar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Uma lição muito importante, muito atual, na qual iremos estudar este trimestre aqui, comentada aqui pelo nosso pastor José Gonçalves. Então, é uma lição importante na qual iremos estudar esse trimestre. Esta lição vai falar sobre os ataques, né, que a Igreja de Cristo está sofrendo. Hoje a lição vai falar a questão conceitual, mas ela é muito importante, muitos temas importante para ser trabalhado durante o trimestre. Vai falar sobre a banalização da graça, né? O perdão sem arrependimento. Vai falar aqui, ó, na lição 3, sobre as sutilezas da imoralidade sexual aí. Então, uma lição também importante, a normatização, né? Normalização do divórcio, vai falar. Depois vai falar sobre a questão do materialismo, do ateísmo. Vai falar também sobre ideologias contrárias, né, à família, como feminismo, aborto, homossexualismo, ideologia de gênero. Vai falar também sobre a relativização da Bíblia, né? A Bíblia contém ou é a palavra de Deus? Um tema importante. Vai falar sobre essa questão da identidade pentecostal, a banalização do batismo com o Espírito Santo. Vai falar também sobre esse movimento muito forte que na nossa época estamos vivendo aqui, que é a questão dos desigrejados, né? Muita gente sem igreja aí. E uma outra coisa que vai falar também é a mordomia cristã na questão do dízimo, né? Uma outra questão, mídia social, né? O perigo aí muito eminente na mão dos nossos filhos aí, todos os nossos filhos com o celular na mão, e a gente vai falar sobre essa questão da mídia social, muito importante. Vai falar sobre espiritualidade holística, quantos caminhos existem, né? Qual é o caminho que leva realmente a Deus. E, por fim, vai falar sobre resistindo às sutilezas de Satanás. Como é que a gente vai resistir a tudo isso? Então, é uma lição importante na qual iremos estudar esse trimestre. Na lição de hoje, como foi falado, vai falar sobre as sutilezas contra a Igreja de Cristo, né? Ou seja, os ataques estão acontecendo, mas evidentemente que no tópico 1 vai falar que esses ataques são sutis, né? Um ataque sutil. Então, não é um ataque abrupto, né? Não, é um ataque sutil, um ataque suave, muitas vezes imperceptível. Mas esses ataques estão acontecendo e a gente precisa estar alerta. É interessante a gente observar, certa vez nos Estados Unidos, houve greve ali dos operários ali que faz a limpeza, né? Do sistema público de limpeza ali, recolhimento dos lixos. E o que foi que aconteceu? Começou a entulhar lixo em todas as casas, porque demorou, não é, a normalização ali da greve e começou a entulhar muito lixo nas casas. Um morador teve uma ideia. Ele disse, olha, eu tive uma ideia e vou executar. Pegou caixas, muitas caixas, e começou a colocar um lixo dentro daquelas caixas, pegou aquela caixa, cobriu com papel de presente bonito, como você está vendo aqui, colocou o lixo dentro, cobriu com papel de presente muito bonito, pegou aquelas caixas todas enfeitadas, todas bonitinhas, colocou em frente à casa dele e deixou lá, aquele monte de caixa ali, tudo empacotada, bonitinha. E o que foi que aconteceu? Outra pessoa veio, olhou aquelas caixas ali e pegou todas aquelas caixas e levou para casa. Resultado, quando chegou em casa, ele quando foi abrir só tinha lixo, né? Então, fora o lixo que ele já tinha, ele adquiriu mais lixo. Essa ilustração ela é muito importante para falar sobre a realidade
e que estamos vivendo hoje, a realidade em que estamos vivendo hoje na sociedade. Tem muita gente que tem levado, né, de forma sutil, né, pela embalagem, olhando só por fora, olhando as coisas, tem levado esses pacotes de embrulho para o seu relacionamento, para a sua casa, para a criação dos seus filhos, né? Então tem levado destes embrulhos aí, que na verdade estão ali para nos enganar. Então, muito cuidado, né? Nós precisamos ter nessas questões aí de aparência, tá certo? Então, aqui os ataques são sutis, são ataques que estão acontecendo para nos tirar da presença de Deus, da fé, tá certo? Então ele vai falar sobre esses ataques aí, são ataques sutis, e ele vai falar que, embora a gente esteja sofrendo ataques, mas sempre houve um alerta para o povo de Deus. O povo de Deus, ele sempre está sendo avisado da situação na qual estamos vivendo, que é uma situação de constantes ataques, tá certo? Então o texto da lição ele vai usar o texto da lição aqui de Timóteo, falando, mas o Espírito expressamente diz, ou seja, falando aqui que o Espírito Santo está sempre nos avisando do que está acontecendo. Então a gente precisa estar atento, né, que estamos realmente numa luta espiritual, sofrendo ataque, e nós precisamos estar de atalaia, vigilantes, né, sobre esses ataques. Por isso que ele também vai tratar aqui no primeiro tópico, falando sobre que a igreja está na reta final, né, na reta final, nos seus últimos momentos, né, aqui na Terra. É interessante a gente observar que ele usou um texto aqui de Timóteo, de 1 Timóteo, né? E ele disse, o texto diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então veja aqui que ele vai falar nos últimos tempos, né, apostatarão alguns da fé. Então é interessante a gente entender aqui, se a gente for ver no original, e ele vai trabalhar aqui de uma forma sutil, né, sobre essa expressão aqui usada nesse texto, que é últimos tempos. Mas existe uma outra expressão também usada, que é últimos dias, que são diferentes, tá certo? Então, últimos tempos aqui é histeros, kairos, né? Então, o termo é este aqui. Que ele fala aqui no sentido mais eminente. Então, aqui é como se Paulo estivesse falando para aquele momento ali, que naquele momento ali, alguns apostatarão da fé. Tá certo? Agora, embora ele tenha um sentido mais imediato, evidentemente que também ele tem um sentido escatológico, ou seja, um sentido mais amplo, mais futurista, tá certo? Mas esse termo aqui, histeros, kairos, vai falar de um tempo ali, nos últimos tempos, de uma forma mais localizada ali. Ou seja, eles estavam esperando esses acontecimentos já naquele momento. Tá certo? Então, quando Paulo quer usar, quando ele queria usar um termo mais futurista, então geralmente ele usava últimos dias, tá certo? Usando a expressão aí escatas, remeorais, né? Então, que é um termo aí mais futurista aí, tá certo? Então existe essa diferenciação aí, tá certo? Entre essas duas palavras. Embora a gente claramente entende que, embora ele tenha usado aí últimos tempos, se referindo a um tempo mais imediato, mas aqui, evidentemente, que é um alerta futuro para cada um de nós aqui, tá certo?
os últimos tempos, né, os últimos dias que estamos vivendo, no qual ele se refere aí, fala desde a era da igreja, desde a era da igreja. Então, desde o surgimento da igreja que estamos vivendo últimos tempos. Evidentemente que nós agora estamos muito mais perto, né, do advento de Cristo do que ontem estávamos. Então, quanto mais passa o tempo, então a gente está mais próximo desta eminência da volta de Cristo, tá certo? Então, é só para a gente pontuar essa questão dos últimos tempos, saber que de fato estamos vivendo esses últimos tempos aí e precisamos estar atentos, como aquelas virgens prudentes ali, atentos, porque a qualquer momento o noivo há de chegar, ok? Falando continuando sobre essa questão, ele vai falar aqui uma coisa muito importante, que é a natureza dos ataques. Então, esses ataques são sutis, agora existe a natureza desses ataques, não é? Ou seja, a essência desses ataques. Então, ele vai falar aqui sobre a natureza espiritual. É uma natureza espiritual, primeiramente, ele vai falar sobre esta questão da natureza espiritual, não é? E sobre essa questão aí, a gente precisa entender aqui, né, a igreja no qual que ele tá se referindo aqui é a igreja de Éfeso, tá certo? A igreja de Éfeso. Então, esta igreja aqui de Éfeso, o que é que acontece? Quando Paulo teve contato aqui na segunda viagem missionária, Paulo passa ali em Éfeso, tá certo? Só que ele não se demora, no capítulo 18 vai falar sobre isso, ele não se demora ali, capítulo 18 de Atos, ele não se demora ali em Éfeso porque ele tinha um desejo de estar lá em Jerusalém, né, na festa de Pentecostes. Então ele não se demora aqui em Éfeso, mas promete voltar. E aí ele volta na sua terceira viagem missionária e fica ali em Éfeso durante um período de aproximadamente 2 anos. Então é a igreja, é o local onde ele passou mais tempo nas suas viagens missionárias, né, ali em Éfeso. Então ele passa um bom tempo ali. Ali era uma cidade, uma localização muito influenciada, né, pelos feiticeiros ali. Existia ali cultos a demônios, né? Existia ali uma idolatria muito grande, uma feitiçaria muito grande naquela cidade ali. Então Paulo, ele fica ali, né, por mais tempo. Por quê? Porque aquela cidade realmente era muito influenciada por essas questões espirituais, aí, demoníacas, das feitiçarias e a bruxaria. Então era muito forte ali. E Paulo começa a pregar naquela cidade e a gente vê que a partir da pregação de Paulo houve uma grande conversão, uma conversão muito grande. Muitas pessoas, não é, que eram envolvidas com essa questão da feitiçaria, da bruxaria, magia, então eles se converteram, trouxeram todos os seus livros ali em praça pública e ali fizeram uma fogueira de livro muito grande, um volume muito grande, e queimaram. Isso é uma demonstração clara de uma conversão genuína. Quando existe uma conversão genuína na vida de uma pessoa, tem que haver mudança. Então, por isso que no tópico 2 aqui, né, vai falar, no tópico 2, na lição 2, a gente vai falar sobre a banalização da graça, onde as pessoas hoje veem a Cristo e continua do mesmo jeito, a banalização aí da graça. Mas a verdadeira conversão exige mudança, e a gente pode ver isto nas conversões ali que houve na cidade de Éfeso, não é? Uma cidade muito influenciada pela idolatria. Ali existia uma adoração muito forte, né, à deusa Diana, e Diana dos Efésios. Ali existia um templo, né, dedicado àquela entidade. E o que é que acontece? O templo ali era uma das 7
maravilhas do mundo antigo, tá certo? Então ali existia uma influência muito grande dessas questões da feitiçaria, bruxaria, questões espirituais aí, e houve essa conversão, houve uma agitação na cidade muito grande, porque o comércio girava em torno dessa idolatria, as pessoas estavam se convertendo, então levaram Paulo ali, não é, para ser julgado, e durante 2 horas ali, um tumulto muito generalizado, durante 2 horas ficaram gritando ali sobre grande é a deusa Diana dos Efésios, tá certo? Então ali naquela cidade ali, havia estas questões muito fortes sobre a idolatria. Por isso que depois de um certo tempo que Paulo está ali naquela cidade, Paulo vai escrever para esta igreja lá em Éfeso, né? E ele vai escrever a epístola aos Efésios, justamente aos Efésios ali. É uma epístola eclesiológica, vai tratar sobre questões da igreja. Por que ele vai escrever isso? Porque aquela igreja ali estava vivenciando ali, ela vivia num ambiente muito hostil, né? Muito influenciado por essas questões da feitiçaria, da idolatria. Então Paulo vai escrever para essa igreja que está ali em Éfeso. Tá certo? E ele justamente vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Mas contra os principados, potestades, né? Contra as hostes infernais da maldade. Então ele vai dizer que a nossa luta, ela não é carnal. Por isso, para nós vencermos essa luta, nós precisamos revestirmos de toda a armadura de Deus. Então ele vai agora estar orientando a igreja sobre essa questão da luta espiritual, que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, tá certo? Então, por isso que ele vai escrever a igreja de Éfeso. O que é que acontece? Escreve. E aí, depois já de ser preso, está em Roma, né, preso, né, e depois da sua prisão, em um momento, ele vai escrever agora esta carta pastoral a Timóteo, porque Timóteo era o pastor da igreja lá de Éfeso, que ele tinha deixado em Éfeso. Então, ele vai escrever agora para o pastor desta igreja, falando, orientando sobre estas questões. Então, por isso que no texto de Timóteo agora, ele vai escrever assim, né, como já foi lido, né? 1 Timóteo capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então veja que ele está falando espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por quê? Porque esta igreja aqui em Éfeso era uma igreja muito influenciada pela feitiçaria e idolatria. Alguns vai dizer, não é, vai chegar a dizer aqui que essa doutrina de demônio é porque existia realmente ali uma seita que pregava essas questões demoníacas, tá certo? Mas o termo aqui, doutrina de demônios, né, espíritos enganadores, fala de toda artimanha diabólica para nos tirar da presença de Deus, tá certo? Então a gente precisa entender estas questões. Então por isso que no tópico 2, ele vai falar sobre a natureza dos ataques, e ele vai falar justamente sobre o ataque de natureza espiritual. Como a gente já falou aqui, tá certo? Que ele vai falar lá em Éfeso, capítulo 6, e o versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas principados e potestades do mal. Tá certo? Agora, existe também no tópico 2, ele vai falar que a natureza desse ataque também é uma natureza moral. Aqui está falando, existe o ataque, né? A natureza do ataque espiritual e também, evidentemente, carnal, né? Humana.
tá certo? E aí ele vai trabalhar nesse ataque de natureza moral, né? Moral aqui é conjunto de valores, de crença de cada um de nós. E aí nós estamos de fato sendo atacados nesses aspectos, né? Existe uma frase muito comum na boca de muitos crentes aí, né? Que diz assim, isso não é nada demais, isso não é nada demais, isso não é nada demais. Mas rapaz, tu estás bebendo. Não, mas isso não é nada demais. Aí tem pessoas que bebem cerveja, outros bebem vinho, outros estão fumando, né? Eu já vi pessoas fumando, mas não é nada demais, né? E outras fazendo determinadas coisas, justamente falando, usando esses termos aqui, e isso não é nada demais. Então é o ataque na questão da moralidade, dos princípios, né? Daquilo que nós acreditamos. E aí existe essa questão quando o texto vai falar aqui, tá certo? Que de mentes cauterizadas, que as pessoas aí começam a cauterizar a mente, fechar a mente para aquilo que é certo e errado. Então, esse ataque aqui é justamente para distorcer os princípios cristãos, aquilo que é certo, né? Então, relativizar aquilo que é certo. Então, hoje, quando você vai falar de algo que está correto do ponto de vista bíblico, aí alguém diz, depende, tá certo? Porque eles tentam relativizar, né? Falando aí dessa questão, o ataque daquilo que é certo, então, da moralidade. Então a lição vai falar sobre esta questão aí. Então, muito cuidado sobre esses ataques que nós temos sofrido nesta questão do que vem a ser certo ou errado, né? Então, existem muitas pessoas aí, não, isso não é nada demais. Outros, existem pregadores aí, entre aspas, né? Falando sobre que você sempre aprendeu errado, isso é uma interpretação errada, e começa aí a colocar dúvida naquilo que você tem como certo. Então cuidado aí, tá certo? Porque muitos têm apostatado da fé justamente porque têm sofrido esses ataques na moralidade do que é certo e têm se desviado da fé. Um outro ponto aqui muito importante que ele vai tratar nesta lição é sobre a esfera do ataque, não é? Então, a gente já viu que a natureza e agora a esfera, onde é que eles atacam, né? Onde é que a gente está sofrendo esses ataques? Então, a lição muito bem colocou aqui sobre esse ataque do ponto de vista religioso, né? Do ponto de vista religioso aqui, tá certo? Onde as pessoas dentro da própria igreja, né? Está ali sofrendo os ataques ali, tá certo? E aí, a partir desse ataque dentro da esfera religiosa, a gente tem visto muitos escândalos, né? Muitas doutrinas erradas dentro da igreja. Então, muito cuidado, né? Sobre essa questão dos escândalos que tem esfriado muita gente. Muita gente tem esfriado na fé por ver tantos escândalos. Mas isto não é nenhuma novidade que haja escândalo. A Bíblia diz que a gente deve ter cuidado, né, para não suscitar escândalo, né? Ai daquele que suscita o escândalo. Então, muito cuidado. Mas é interessante a gente saber que nenhum de nós estamos isento de causar escândalo, tá certo? Por isso que há uma necessidade de nós estarmos vigilantes constantemente. Porque a gente está na caminhada e por algum motivo a gente pode pecar, errar e cair. Então, muito cuidado, né, quando a gente está, de certa forma, sendo juiz das pessoas, tá certo? A gente está aqui para ajudar os nossos irmãos que caíram,
que estão aí numa situação difícil, né? Evidentemente que tem uns que querem ajuda e a gente está aqui para dar a mão. Agora tem outros que realmente a gente precisa usar mais, uma conduta mais firme para com eles, tá certo? Mas o nosso papel em Cristo Jesus é ajudar uns aos outros, sabendo que nós também podemos cair em algumas dessas ciladas aí, trazendo escândalo. Evidentemente que se isso acontecer, aqui a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o estrago aí está feito, que é a questão dos escândalos dentro da igreja. Então a igreja tem sofrido muito com essa questão, na questão da esfera religiosa. Existe uma briga muito grande por poder, uma briga muito grande por status, uma briga muito grande por financeiro. Então a gente precisa ter cuidado, tá certo? Nesses ataques nós estamos sofrendo dentro da esfera religiosa. Existem 4 tipos de pessoas, né, no mundo, conforme a parábola ali da semente. O semeador saiu a semear, né, do ponto de vista espiritual. Existem aquelas pessoas que não querem saber nada do evangelho, não querem saber nada do ponto de vista religioso, né? São aquelas pessoas cegas espiritualmente para as coisas espirituais. Ok. Agora, dentro da igreja existem 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas sem raiz, aquelas pessoas, não é, que não têm firmeza, é aquela semente que caiu nos pedregais ali, não é, nas pedras, e não conseguiu firmar raízes, tá certo? Então essas pessoas são muito debilitadas na fé, e qualquer coisinha se machuca, qualquer coisinha, essas pessoas deixam a fé, tá certo? Existe esse tipo de pessoas, né, que são muitos sem base espiritual. Então, por isso que precisamos, né, amadurecer, buscar um conhecimento para criarmos raízes, né, espirituais aí e não nos movermos tão facilmente. Mas infelizmente existe esse tipo de pessoas. E aí quando surge algum escândalo, quando surge algum problema, essas pessoas caem fora rapidamente. Agora, existe também aquelas pessoas que têm raízes, mas elas são sufocadas justamente por essas questões do mundo, por essa questão de interesse, essa questão de buscar fama, poder, né? Buscar seus interesses, e ela começa sendo sufocada e acaba também largando a fé e trazendo escândalo para a igreja. E evidentemente que existe um terceiro grupo aí, que são as pessoas que são firmadas na fé, não se abala independente de qualquer coisa, tá certo? Mas a gente precisa saber que nós estamos sofrendo ataques na esfera religiosa. Muitas pessoas aderindo à fé aí de toda forma, numa graça barata, né? Vivendo de todo jeito e aí trazendo escândalo e mais escândalo para a Igreja de Cristo. Fora a perseguição natural que nós estamos sofrendo. Então, muito cuidado. Mas ele vai falar também aqui sobre a esfera social, que é um outro ataque que nós estamos sofrendo na esfera social, que aqui fala, né, que é tudo que se relaciona com a sociedade, não é? Então, é a esfera social do nosso relacionamento com a sociedade. Então, muito interessante aqui também, que a gente vai tratar aqui sobre o decorrer dessa lição, os ataques que nós temos sofrido nas áreas sociais. Exemplo, a questão do casamento, não é? Então, o casamento, sobre a questão da família, o que vem a ser família, o que vem a ser a questão do divórcio, não é? Tão banalizado aí, vem a questão aí das ideologias de gênero, não é? Do homossexualismo, a questão aí do aborto aí, tão firme aí. Então, são ataques na esfera social que nós estamos sofrendo, né? É de estranhar pessoas que têm apoiado
né, líderes aí que são contrários aos nossos princípios bíblicos. Então, muito cuidado aí, tá certo? Com essas questões que estão sendo implementadas aí, a questão social, deve ou não deve liberar a droga aí, né? Então muita gente está advogando para a liberação das drogas aí na nossa sociedade. Ou seja, as famílias aí, poucas são as famílias que não sofrem, não têm sofrido, não é, com essa questão das drogas aí, nossos jovens aí, todos aí sendo influenciados por essas questões das drogas, sendo seduzidos pela questão das drogas, e aí muitos têm ainda apoiadores, né, pessoas que apoiam essa bandeira. Então muito cuidado com essa questão aí. Veja essa questão do aborto mesmo, né, que está no tema da vez agora, a questão do aborto, tem a questão ali dos Estados Unidos, que tomou uma decisão importantíssima ali, né, revogando a questão do aborto, né, mas existe uma pressão muito grande e nós estamos sendo, de certa forma, impactados por essas questões. Então existe aí uma orquestração, né, de ideias em relação a esses pontos para nos atacar. Então muito cuidado com essas questões aí na esfera social que nós temos sofrido. Aí por fim ele vai falar como é que a igreja de Cristo aqui estará protegida desses ataques. Então ele vai falar justamente da exposição da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. Neste momento, você vai falar da importância de estarmos na escola bíblica dominical com os nossos filhos, com os nossos parentes, né, com os nossos amigos. A importância de estarmos na escola bíblica dominical, de estarmos no culto de doutrina, né, no culto de ensino. Então veja como é importante nós aprendermos a palavra de Deus para fugirmos, né, ou para resistirmos, melhor dizendo, aos ataques que estão sendo colocados aí na igreja, estão sendo colocados aí na sociedade, tá certo? E depois ele fala justamente da importância da prática da oração, tá certo? Então a prática da oração também é muito importante, né, nesse conjunto aí de luta. Então a gente precisa crescer na graça, no conhecimento, buscar, vigiar e orar, né, para que a gente não vacile. É interessante observar aqui esse texto aqui de 1 Timóteo, aqui, como já foi falado, lá na igreja de Éfeso, né, na igreja de Éfeso, existia uma influência muito grande ali dos gnósticos, tá certo? Os gnósticos estavam ali, uma seita muito forte que já estava surgindo, ela vai ter o seu ápice ali no século III, século IV, mas já se tinha ali a questão dos gnósticos ali influenciando a igreja ali. Então, por isso que os gnósticos, do ponto de vista gnóstico ali, a gente vai ter o ascetismo, né? Que é justamente os gnósticos que tentavam, né? Eles pregavam essa dualidade aí entre o espírito e a carne, né? E eles pregavam aí que as pessoas deveriam evitar todo o prazer que a carne poderia proporcionar, como sendo algo de errado, tá certo? Talvez os essênios fosse exercia também, né? Tinha influência desse pensamento aí, que era viver isolado e não casar, tentar evitar todo tipo de prazer, tá certo? Então, por isso que no versículo 3 da lição aqui vai falar proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que os conhecem a verdade. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Então, por isso que Paulo está falando sobre essa questão, porque existia, né, essa seita aí que queria proibir, né, o casamento, né, e também
a abstinência aí de alguns alimentos. Então Paulo vai falar sobre essa questão por causa da influência aí dos gnósticos. Por outro lado, existia uma outra linha dos gnósticos aí falando sobre como a matéria era má, né? A matéria era má e Deus não poderia habitar na matéria, que é uma influência muito forte ainda em nossos dias. Eles diziam que Deus estaria mais preocupado com a questão da consciência, né, daquilo que eu entendo como Deus, né, da minha fé em Deus. Deus não está preocupado naquilo que eu faço com o meu corpo, o que deixo de fazer. O que importa é que eu amo a Deus. Então, por isso que existe esse pensamento, né? Quando a gente vai evangelizar, vai falar de Deus para algumas pessoas, a pessoa diz, mas eu tenho Deus no coração, isso que é importante. Mas não é isso que nos ensina a palavra de Deus. É espírito, alma e corpo. Deve ser tudo consagrado a Deus, né? Então existe uma mudança de vida para aqueles que estão servindo a Deus. Então que Deus abençoe, que essa lição seja uma lição abençoada. Espero ter ajudado de certa forma você aí na preparação da sua aula para o dia de amanhã. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.